Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 29 de janeiro de 2025. Então, ontem nós começamos num cenário bastante curioso, onde de repente você acordou no mundo em que lugares não eram mais lugares, né? Que de repente o Golfo do México não era mais Golfo do México, é o Golfo da América, é só olhar no Google Maps, não é? Então agora também estamos num mundo onde, independente do que você pensa a respeito da sua sexualidade, você é ou menino ou menina e dane-se o resto, né? De uma hora para outra, né? Pelo menos nos Estados Unidos, por enquanto, não é? Agora a questão é essa, acabaram os formulários que de repente eram um pouco mais generosos com relação a todo ao leque, né, da experiência humana, não, agora são binários. Agora todos os sites e serviços americanos voltados para essa imensa variedade, de novo, da experiência, da existência, do modo de vida humana, também estão sendo trocados por coisas absolutamente binárias. Quem achava que computador era binário, na verdade as pessoas estão mais binárias do que nunca, né? Não é só uma polarização entre esquerda e direita, é entre isso ou aquilo e nada no meio, não é? Então isso é profundamente perturbador, sobretudo porque para cientistas essa se tornou uma questão de sobrevivência. De uma hora para outra esse governo Trump resolveu, bom, de uma hora para outra, essa bola estava cantada, não sei qual é a surpresa, não é? Suspendeu, simplesmente fechou a torneira para todos os projetos e programas, até eles decidirem qual desses programas merece ser apoiado ou não. Enquanto isso, a ciência para, enquanto isso, os serviços param, enquanto isso, fica todo mundo prendendo o fôlego, esperando o que esse novo César, né, o que esse novo imperador vai achar que é a realidade ou aquilo que merece existir ou não. Então, nascemos num mundo bastante complicado, estamos hoje num dia bastante complicado. Eu confesso que eu, por uma questão de sanidade mental, e também por noção da própria impotência, eu tenho, e também das limitações, obviamente, do meu fígado, eu tenho limitado a minha dieta de notícias dos Estados Unidos ao mínimo, né? Eu quase comi bola com relação a essa história do DeepSeek aí, que aliás eu estou achando sensacional. Não sei se vocês acompanharam. DeepSeek é um chat GPT chinês, mas a graça é que o chat GPT chinês, o DeepSeek, além de ser gratuito, o código é aberto, ou seja, você não está mais sujeito, de novo, aos imperadores da inteligência artificial, porque a inteligência artificial também são imperadores, tudo que eles estão fazendo é secreto, né? As pessoas, eu vou dar o link aqui para mais uma notícia de mais um especialista em ética que simplesmente pede as contas da OpenAI porque não concorda com o que está sendo feito, não é? Parece que a gente voltou para o Império Romano, né? E obviamente bilhões sendo investidos nesse segredo todo, uma aposta de que agora o triunfo desse modelo imperial é irreversível, e aí a China solta uma das bombas mais bem pensadas, mais oportunas, mais criativas, que então vocês estão achando que a hegemonia de vocês vai se basear nesse modelo imperial e capitalista. Desculpa, eu tô aqui, eu consegui fazer a mesma coisa, muito mais barato, e eu vou distribuir de graça o código-fonte, então eu acabo de simplesmente solapar os fundamentos do seu projeto. Eu fui pego completamente de surpresa. Eu achei que esse jogo já tivesse completamente definido, né, que ele tivesse sendo irremediavelmente, inelutavelmente, essa é uma palavra melhor, inelutavelmente definido pelo poder econômico, ou seja, quem pode brincar nesse playground é só quem tem bilhões, trilhões de dólares. E aí a China falou, quer saber, olha, desculpe, mas as suas ações vão despencar. Eu achei isso bastante interessante. Não estou falando aqui que o DeepSeek é a salvação da lavoura, claro, qualquer coisa que vem da China é sujeito à censura chinesa, ao alinhamento com o partido, deve ter um monte de buraco ali. Bom, mas pelo menos essa puxada de tapete, né? Mostrar que as coisas não necessariamente têm que ser assim, que as coisas podem ser diferentes, eu achei oportuníssima, né? As ações despencaram, provavelmente os Elon Musks e todo mundo lá deve ter perdido um pouco o sono, ninguém sabe o que faz. Eu achei sensacional e acho que até tem duas coisas aqui na minha cabeça. Uma delas eu já sabia que eu ia conversar com vocês. A outra é uma surpresa e aconteceu agora de manhã, né? Toda manhã aqui é cheia de
de coisas que desviam completamente os meus planos. Né? Ontem eu estava vendo mais uma série do The Rest is History, que é aquele podcast britânico maravilhoso sobre história. Né? Que bom você ter dois professores de história que não são esses professores empoeirados, né? Esses professores que têm que bater cartão, né? na Fefeleste da USP, na doutrina marxista, e que vão dizer que é tudo luta de classes, e vão dizer que é tudo... Bom, em suma, né? Que bom ver a história sendo contada não só de uma maneira mais interessante, mas também mais rica, né, mais justa, incluindo vários aspectos de história das ideias, história dos costumes, é muito legal. E dessa vez eles estão fazendo uma série sobre um autor chamado Suetônio. Suetônio é um autor romano, né, que ficou para a posteridade, entre outras coisas, né, por ter escrito um livro que é A Vida dos Césares, A Vida dos 12 Césares. O que o Suetônio fez, acho que no final do século I, primeiro século depois de Cristo, sei lá, ele resolveu escrever uma biografia dos imperadores romanos. Né? Já que a gente está falando de imperadores, falemos dos primeiros imperadores, né? Porque afinal, imperador é uma invenção, né, que surge num certo momento e que aparentemente, como várias ideias não necessariamente boas, né, acabam contagiando a história dali para frente. Né? Então é muito interessante porque ele começa, se eu não me engano, falando de Júlio César. Bom, eles vão, em suma, tem primeiro o livro do Suetônio, ok. Um dos autores do podcast, que é o Tom Holland, ele traduziu novamente do latim esse livro do Suetônio sobre a vida dos Césares, que aliás é um livro, deve ser super picante, deve ter coisas ali de sexualidade, de perversidade e de intrigas que vai fazer qualquer Game of Thrones parecer brincadeira, não é? E chegaremos do Game of Thrones também já já. Né? Então realmente o livro é bastante movimentado, né? Talvez até um pouco demais. Né? Mas o que eles estão fazendo uma série de programetes a respeito de um imperador por vez. Né? O primeiro eu ouvi ontem, que era sobre o Suetônio em si, um pouco do Júlio César. Depois eles falaram sobre o Augusto e depois sobre o Tibérios. Tibérios tem histórias absolutamente escabrosas. O Tibérios tem 23 anos como imperador. Em princípio, ele exerceu muito bem seu papel, um período de paz, um período de justiça, um período de prosperidade, mas ele acabou ficando para a história como um depravado de primeira categoria, porque no final da vida ele acaba se aposentando, não é? Em latim chama ócio, já esqueci como é que chama, ócio alguma coisa. Ele resolve se aposentar numa vila maravilhosa, numa mansão maravilhosa em Capri. Eu não conheço Capri, eu não conheço essa parte da Itália, deve ser maravilhoso. Ele se refugiou ali num palácio maravilhoso e mergulhou numa putaria sem precedentes, né? Piscinas com garotinhos mergulhando e mordiscando as suas partes íntimas, né? Usando bebês, bom, não vou falar dos bebês, deixa pra lá. Bom, em suma, o que ele faz ali é de arrancar os cabelos e tal. Mas o que é interessante aqui, as partes picantes, deixa pra lá, tanto faz. Não, se bem que tem um ponto aqui que é interessante. Quando a gente lê essas coisas que os Césares pintavam e bordavam, sobretudo em termos de sexualidade, a questão é, se hoje, né, se você chegasse lá para o Tibérios, para o Otaviano, Augusto, né, o César, e falasse, olha, você é, sei lá, hetero ou você é homo? Em qual espectro do LGBT ou da sociedade, da sexualidade você está? Qual é a sua cor do arco-íris? O cara ia olhar para você como se você fosse maluco, né, porque essas divisões não faziam o menor sentido. Não estou dizendo que aquilo fosse um paraíso completo de liberdade e ausência de julgamento. Não, porque na verdade a questão ali não era se você tinha mais atração ou mais prazer com homens ou mulheres. Isso era completamente secundário, isso não era uma questão. A questão ali era mais uma questão de poder. Era uma questão de, primeiro, assumia-se que se você tivesse poder, você podia fazer sexo com qualquer coisa abaixo de você. Né? Então podia ser um escravo, um garotinho, tanto faz. Isso era a ordem das coisas, tá bom? Sempre foi assim, sempre será assim, pelo menos para os romanos, não é? Então essa é a primeira questão, se é homem ou mulher, menina, velho, tanto faz. A questão que pega, que aí sim é esquisito, é quando a coisa se inverte,
quando de repente você tem um romano de alta classe que tem prazer em ser possuído por um escravizado. Né? Então, se ele é a parte passiva nessa relação, se é o escravizado que está penetrando o senhor, aí a coisa não pega bem. Mas não tanto em termos da sexualidade, mas em termos da inversão da política, da inversão do jogo de poder. É esse o problema para um romano. A gente sabe que para os gregos a questão era um pouco diferente. Né? Os gregos tinham uma relação completamente tranquila com o que a gente chamaria hoje de homossexualidade. A questão é se você for passivo, né, que também é um rótulo meio estúpido, mas se você for passivo, era na cabeça deles assim que funcionava, até uma certa idade, tudo bem, o problema é depois que os seus pelos crescem, depois que você amadurece, começa a ficar socialmente estranho, porque afinal você vai assumir cargos importantes e espera-se que você seja uma figura ativa e não passiva, mas também não é caso de você botar fogo na fogueira ou de repente ter algum decreto, não. Então essa primeira questão eu acho que é interessante, né, como a sexualidade e a visão sobre a sexualidade vai mudando ao longo do tempo, mas tem duas coisas aqui que eu acho que são interessantes. Em primeiro lugar, eu até usei o próprio ChatGPT e vou compartilhar com vocês essa conversa para elucidar algumas coisas. Né? Quando a gente fala que, sei lá, o Putin é um novo czar, né? O czar adivinha de onde vem a palavra czar? Vem de César. Né? César, acho que em russo acabou virando tsar, czar, seja lá o que for. Né? Quando a gente fala que, sei lá, o Trump, o Elon Musk é um novo imperador, esses termos todos têm história. Então vamos falar da palavra César. Aliás, a salada César não tem nada a ver com Júlio César, tem a ver com um restaurante na fronteira do México, cujo dono se chamava César e fez aquela salada. Então não tem nada a ver com Júlio César, o nome dele era César. Ok? Mas vamos voltar para o Júlio César. Você tinha, né, quando o Júlio César surta, né, sobe nas tamancas e resolve dar um golpe, né, a Roma tinha há pouco tempo, algum tempo já se tornado uma república. República significa, antes disso eles tinham tiranos, e eles cansaram de tiranos, resolveram fazer um esquema um pouco mais participativo. Vale lembrar, não era democracia propriamente dita, né, não era democracia grega, aliás, nem a democracia grega era tão democrática assim. Na democracia grega, no curto tempo que ela durou na cidade de Atenas, né, não é que era em todo lugar, tal, a democracia grega era só os homens que tinham propriedade, então não era qualquer um, né, a mulher não podia votar, o escravizado não podia votar, não, também era meio uma panelinha, mas de qualquer maneira. A Roma se livra dos tiranos e em favor da república. Aí você tem o Senado, você tem várias instituições que se autocorrigem. É bom a gente estar com essa palavra autocorreção na cabeça aqui, vamos ver se eu mantenho isso no meu pensamento, não é? E acontece que, obviamente, democracia ou qualquer coisa parecida com democracia é sempre tumultuada. Né? Em Roma, os generais têm cada vez mais força porque eles têm os exércitos, e num certo momento o Júlio César, o César era o nome de família, certo? Então o primeiro César era simplesmente um nome de família. Da onde vem a palavra César? Se era uma palavra fenícia que queria dizer elefante, se é porque a criança é cabeluda, não, tanto faz, mas era o nome da família do César, certo? Então o César, um cara super vaidoso, super ambicioso, né, tá lá fazendo as suas conquistas, seus genocídios, tá matando os gauleses aos milhões e tal. Aí ele volta e fala, quer saber, eu vou botar ordem nessa casa e eu vou me autoproclamar alguma outra coisa. Né? Essa história de república não está funcionando, isso é uma guerra civil. Ele atravessa aquele rio, que é o rio Rubicão, que virou uma metáfora para toda vez que você ultrapassa um limite que você não devia ultrapassar, não é? E ele se autoproclama alguma coisa diferente. Não é? Vale lembrar que a figura que ele quer ser não existe ainda a palavra presidente, não existe ainda a palavra imperador, né? O que existe no mundo romano é a palavra ditador, mas ditador naquele momento tinha um outro sentido. Ditador era o seguinte, quando tinha algum pega para capar, alguma situação de completo caos, a lei romana previa que você podia eleger um cara para ter plenos poderes, né, o que ele ditasse era a regra só durante o tempo de caos. E isso era um cargo temporário só para botar ordem na suruba, certo? Então, o ditador era uma função temporária em momentos de crise.
né? Então, era uma função normal, o ditador, era só um caso de pânico, certo? Então, quando Júlio César começa a crescer nas tamancas e começa a querer virar um ditador e também um deus, quer ser glorificado, etc. e tal, ele é devidamente interrompido por esfaqueadores mais competentes do que os brasileiros, não é? Então, mas de qualquer maneira fica, o César, essa figura que vai nos salvar da desordem. E aí na desordem que se segue a morte do César, né, um meio descendente dele, que era como é que chama? Gaius Otávios, sei lá eu, né, o Otaviano, ele falou, bom, eu vou assumir essa história toda. Eu não vou dizer que eu sou um completo tirano, não, disso a gente não pode. Também não vou dizer que eu sou um ditador, também não vou dizer que eu sou um rei, eu vou dizer que eu sou outra coisa. Inclusive eu vou manter as aparências, né, de que, olha, está tudo normal, o Senado continua lá, as instituições estão funcionando, né, mas eu sou agora uma figura, e ele se autoproclama como Augustus, né? Você deve conhecer Augusto, a Rua Augusta, Baixo Augusta, etc. Né? Augusto significa assim, elevado, quase sagrado, né? Ele é uma coisa assim elevadíssima. Então eu sou o elevadíssimo. Chame-me a partir de agora, eu não sou mais o Otaviano, por favor, né? Eu sou um descendente da família César, de Júlio, chamada da dinastia Juliana, né? Eu sou um descendente de Júlio César, mas me chame de Augustus, por favor. Né? E aí ele inventa o Otaviano, o Gaius, que era virou Otaviano e que virou Augustus, ele inventa um papel que é o papel do imperador, inclusive com estátuas gloriosas, moedas magníficas. Eu até tenho uma moeda romana aqui com a carinha do Augustus. Essas moedas não vale uma fortuna, você compra isso a preço de banana, né? É só uma curiosidade histórica. Né? Então ele inventa o imperator, e você inventa o que é ser um imperator. Ok? Augustus inventa esse império romano, é uma coisa completamente inédita até então. Né? E depois que o Augusto ele só teve filha, meu Deus do céu, e agora eu não vou ter um descendente? Aliás, como é que eu transmito o poder? Porque isso é inédito, vai ser uma dinastia, como era no tempo das tiranias e dos reis, a gente vai fazer uma eleição, como faz, como não faz. Essa questão é super mal resolvida em Roma dali para frente, porque ninguém quer assumir que aquilo virou uma monarquia, ninguém quer assumir, mas de fato acaba sendo, não é? Mas aí ele só tem filha, aí ele vai esperar os netos, mas nesse meio tempo ele tinha adotado uma figura chamada Tibérios, que vem de uma outra dinastia, a dinastia dos Cláudios, né, da família Cláudia. Ele é de uma outra família, uma família de patrícios, do tempo dos republicanos, tipo um bem-nascido aqui em São Paulo, do Clube Harmonia, sei lá. Né? Então o Tibérios está ali adotado, mas o Augustus fica, mas o Tibérios não é um descendente do Júlio César, eu não sei, ele fica cozinhando a sucessão para o Tibérios, por sorte, vai saber se é sorte ou azar, depende, né? Todos os descendentes do Augustus acabam morrendo, então Tibérios, agora a bola é sua. Né? E aí acontece, bom, o que eu faço com essa bola agora? Porque tudo é novo, né? Isso não é uma monarquia, isso o que é ser imperador, o que eu faço com relação ao Senado. Então tudo isso está sendo extremamente interessante de acompanhar os bastidores. A gente conhece os bastidores porque naquele momento havia liberdade para que escritores publicassem isso, não havia livros, havia o Suetônio, havia Tácito, havia tantos outros historiadores, né, que puderam, inclusive, confrontar o que é fato, o que é boato, o que é maledicência, vai saber se o cara fez tanta putaria assim, desculpe, né, mas o que é extremamente interessante é que a gente sabe muito sobre a vida cotidiana, se o cara soltava pum, se o cara fazia xixi, se o cara era careca, se o nariz do cara era um pouco mais expressivo, né, porque simplesmente a gente tem mais informação. A gente não sabe tanta coisa assim do Ramsés II, Amenhotep III, a gente não tem tanta informação assim, certo? Mas o que é interessante é que esse livro do Suetônio, sobretudo porque era muito picante, tinha muitas coisas sexuais, né, isso sempre fez um certo sucesso, ainda mais porque, né, no final do Império Romano o cristianismo acaba predominando e aí vem a questão católica, vem toda a questão de pecado, de moral, né, do que é certo, o que é errado, e vamos falar muito de certo e errado nesse episódio, vai ser um episódio profundamente filosófico, prepare-se, não é? Então o que acontece, vamos supor, você está estudando em Oxford,
na Inglaterra, que tinha uma influência religiosa pesadíssima, não é? Mas então você tem que aprender as línguas clássicas, o latim, você tem que aprender o grego, não é? Mas se você não, sei lá, você está com preguiça de aprender latim, vamos supor, você tem que estudar o Suetônio porque é o livro de história, mas nas versões traduzidas do Suetônio, a baixaria toda estava censurada, tinha asteriscos onde era baixaria. Né? Então o cara ficava, meu Deus do céu, eu quero saber o que aconteceu aqui. Ah, então você vai ter que aprender latim. Então, caso você aprendesse latim, você podia ver aquele pega para capar. E essas proezas sexuais dos imperadores romanos, e não só as perversidades também, os assassinatos, as torturas, Tibério torturou gente à torto e à direito, eu nem vou falar aqui para vocês não perderem o sono. Né? Isso acabou fascinando muita gente. Marquês de Sade, que a gente já comentou bastante aqui no Radinho, que foi também uma outra série do The Rest is History, ele tinha lá um volume do Suetônio, ele era fascinado por essas maneiras de você provocar dor e prazer. Né? E também todas essas tramóias de bastidores, de sucessão, de crueldade, de demonstração da força, né, do poder através da força, isso acabou inspirando meio mundo. Meio mundo. Então, se você assistiu Os Sopranos toda aquela questão do poder do chefe mafioso é profundamente calcada nas coisas de Suetônio. Se você assistiu Game of Thrones, todas aquelas maluquices são profundamente inspiradas. Não é que o roteirista é genial, ele leu Suetônio. Ele leu Suetônio e o Suetônio descreveu uma época que a gente só tem acesso através da literatura, né, mas que foi especialmente rica em barbaridades, não é mesmo? Então, séries na Netflix, você fica achando que o roteirista é genial. Não, muitas vezes o cara é uma ressonância tardia, é um eco daquilo que ficou registrado por Suetônio. Então, veja, a gente aprender a respeito de uma coisa dessas não é vazia, né? Não é uma ociosidade, não é uma coisa inútil. Né? Na verdade, a gente está cercado de gente que ainda sonha em ser um imperador, que ainda sonha em ser Você pega as fotos do Trump, ele está se achando que ele vai ser um novo imperador romano, né? Porque afinal os imperadores romanos deixaram estátuas por todo quanto é canto, a cara dele nas moedas, né? Todo mundo quer ser um César, todo mundo quer se impor através do medo, que é o que o Trump está fazendo agora, ele se impõe através do pânico, ele é imprevisível, né? Ele faz o que ele bem entende, ele é absoluto. Né? Então tudo isso tem uma origem, né? Tudo isso, né, simplesmente o cara leu o livro errado. Eu achei essa história especialmente interessante. Mas vamos falar aqui, já que eu já falei bastante aqui desses malucos todos. Eu estava ouvindo, antes de começar a me preparar aqui para gravar, eu percebi que faltava muito pouco para escutar da conversa do Lawrence Krauss, que é um físico, estou sempre falando dele aqui, né, ateu até a medula, né, com um personagem interessantíssimo que é o Nicholas Christakis, se eu não me engano, que é um autor de um livro que eu também estou sempre comentando aqui, que é o Blueprint. O Blueprint é um livro que tenta mostrar caminhos para uma sociedade mais justa sem usar política, sem usar ideologia, sem usar religião. Não é? O livro está sendo muito interessante e a conversa que durou horas. Então, hoje faltava, 10 minutos. Mas nesses 10 minutos vieram à tona algumas coisas muitíssimo interessantes. E eu vou tentar resumir para vocês aqui o que mexeu comigo. Inclusive porque eu acabei de descobrir mais uma autora, eu vou procurar livros, eu vou me informar. Então, vocês acabam se aproveitando dessa minha curiosidade infinita, mesmo que indiretamente. Certo? Certo. Então, num certo momento, o Lawrence Krauss fala, não, porque eu me lembro de uma citação em filosofia, eu não lembro de quem que é a diferença entre deveria ser e é. Ah, não sei se é do Hume. Eu, na minha cabeça, porque eu gosto muito do Hume e porque a gente, ano passado, fez uma viagem pela Escócia para justamente conhecer o berço do iluminismo escocês, eu tenho uma selfie minha com a estátua do Hume em Edimburgo, não é? Eu lembrava dessa história, vocês sabem que eu sou fã do Hume, né? É um iluminista completamente diferente dos iluministas franceses. Os iluministas franceses são estupidamente racionais, não é? O iluminismo escocês, ele é muito mais humano, muito mais respeitoso, o que leva muito mais em conta a questão das emoções, né? Eu prefiro muito mais o Hume, eu acho muito mais pertinente,
não é? E aí eu sabia dessa história do deveria ser e do que é, mas né, é sempre bom, eu sempre parto do princípio que eu não sei o suficiente. Né? Às vezes alguém me pergunta, você sabe tal coisa? Eu, mesmo que eu tenha alguma ideia, eu normalmente respondo, não, fala aí. Né? Porque pô, eu sempre parto do princípio que tem mais alguma coisa para aprender. Se eu disser que eu sei, a conversa acabou, não é? Então eu fui para o ChatGPT e falei, o ChatGPT, me refresca a memória aqui, de quem é como é que é aquela citação do Hume que envolve o deveria ser e é. Pronto, aí ele achou, ele me deu a citação na íntegra, já esqueci qual é o livro, deixa eu até dar uma olhada aqui, deixa eu ver se eu estou com o ChatGPT aberto aqui, não vou nem pausar, vou continuar conversando com vocês. Ah, tá aqui, ó, a famosa citação de David Hume vem do livro Tratado da Natureza Humana, escrito em 1739. Tá bom? Quanto tempo faz isso? 300 anos, mais ou menos? Ok, 300 anos, mas a gente não aprendeu nada, ok? E a gente já vai ver por quê. O que o Hume diz, eu vou tentar resumir aqui, aliás, ele fez a citação, está escrito no inglês rebuscado, né, porque afinal o cara é um filósofo de 300 anos atrás, né, mas ele falou, você quer que eu dê uma deschavada nessa história? Você quer que eu dê uma descomplicada? Eu falei, por favor, né, por favor. E aí o que ele faz é justamente isso, ele falou, olha, é o seguinte, né, o Hume está tentando alertar que a gente não é porque algumas coisas acontecem sempre que elas têm que acontecer dali para frente. Não é porque a gente está observando uma coisa na natureza que a coisa tem que ser assim. Então é como eu dizer, olha, o sol nasce todo dia a cada 24 horas. Então, portanto, ele deverá nascer... Não, como assim, portanto? Por quê? Né? Só porque você quer. Ou então, aí o que é muito interessante, porque esse raciocínio ele acabou aplicando para problemas mais atuais, inclusive a questão de gênero. Mas veja bem, a natureza faz meninos e meninas, portanto, né, a gente deveria ser menino ou menina e não tem mais nada no meio da ação. Falei, calma, um instante só. Toda vez que você faz um salto as coisas são, para você dizer que deveria ser, que é uma conclusão moral, né, uma coisa é observar os fatos, outra coisa é a conclusão moral. Você tem que justificar muito bem o que você está falando. Né? Eu posso justificar muito bem porque que o Sol vai nascer amanhã, né? Você imagina, gravitação, etc., né? É bastante previsível. Mas, sei lá, 500 anos atrás não era. Né? Você podia dizer que isso é um capricho dos deuses. Deus pode muito bem não fazer o Sol nascer. Apolo pode, sei lá, se interessar por alguma outra mocinha e esquecer de botar o Sol para funcionar, sei lá. Né? Então, mas de qualquer maneira, a questão não é porque você acha que as coisas são, que elas deveriam ser. Até um exemplo que ele coloca que é bastante interessante, que essa é do ChatGPT que falou, veja bem, todas as grandes revoluções tecnológicas, elas tiveram um impacto negativo, mas foram positivas. Portanto, a inteligência artificial a gente tem que abraçar porque sempre foi assim. Aí você fala, não. Não é porque, né, você acha que sempre foi assim que as coisas têm que ser assim. E aí ele até estende isso para um raciocínio com relação ao próprio capitalismo. Veja, a natureza humana é uma natureza competitiva, é uma natureza cruel, portanto, né, a sociedade deveria ser competitiva e deveria ser cruel e dane-se todo mundo. Aí você fala, pera um instante só. Ok, né, não é porque... Né, se você observou isso e aquilo, que isso tem que ser sempre. Né? Isso já é um salto moral, você tem que explicar isso um pouco melhor. Sobretudo porque, e o próprio ChatGPT deu esse exemplo, que a esquerda, o socialismo, vai falar a mesma coisa. Veja, a natureza humana sempre foi colaborativa, né? A natureza humana sempre foi de compartilhar. Portanto, né, a sociedade ideal deve ser uma sociedade sem propriedade privada. Aí você fala, pera lá. Muita calma nessa hora. Não é porque as coisas foram que elas têm que ser assim, assado. Né? Sobretudo porque as duas perspectivas, tanto essa da crueldade, da competição, que é o que a direita usa, o Trump usa, o Hitler usava, né? Essa coisa da força, né? da preponderância da força, da ausência de empatia. Né? Isso a natureza humana é complexa.
certo? Ele até, aliás, o Christakis acaba se lembrando de uma cena de um filme que eu não me recordo, que acho que é o Violinista no Telhado, que acho que o cara está numa praça e de repente chega alguém com uma opinião X e fala pro cara, fala, e o violinista fala, você tem razão. Aí chega um outro cara com a opinião absolutamente oposta, completamente oposta, fala, o violinista fala, você tem razão. Aí chega um terceiro cara e fala, olha, você está louco, nenhum dos dois pode ter razão, os dois não podem ter razão ao mesmo tempo. E o que o violinista fala? Você tem razão. Né? Então, a natureza humana é complexa, a gente tem dentro da gente, do ponto de vista evolutivo, várias potencialidades, mas a escolha de qual caminho seguir não é fatalista, não existe um fatalismo. Né? Não é porque a biologia diz, tem o gene X e gene Y, que isso vai determinar o nosso destino, porque, entre outras coisas, nós temos livre-arbítrio, em princípio, né, ou alguma coisa parecida com isso, ou nós somos capazes de criar regras, acho que até melhor essa colocação, capazes de colocar regras para o nosso convívio, que a gente poderia chamar de moral. Óbvio, estou pensando aqui que moral não caiu de 10 tábuas no alto da montanha, por favor não. Aliás, uma coisa que acho que vale a pena sempre lembrar, que nenhuma religião tem um monopólio da bondade. Né? O mundo não estava esperando Moisés, Maomé, Jesus, nada disso, para descobrir qual era a coisa certa a ser feita. Né? Você já tem caridade, empatia, compaixão, senso de justiça antes disso tudo. Aliás, isso tudo já vem antes, né, dos humanos. Você tem animais, primatas, golfinhos, orcas, que têm elefantes, que têm compaixão, que têm empatia, que têm senso de justiça, que têm senso de retribuição, que ficam irritados com a coisa errada, que querem fazer a coisa certa. Então, eu vejo que às vezes muita gente fica em pânico, né, quando a gente questiona qualquer religião, porque fala, nossa, se eu perder essa religião, eu perdi tudo, porque toda a minha moral se baseia nisso. Veja bem, né, a moral não é monopólio, né, ninguém precisou esperar alguém nascer não sei aonde, não é como estrela, que tem sei lá de onde, é para inventar o que é a bondade. Não, isso não é monopólio, tanto que é perfeitamente possível você ser uma pessoa alegre, otimista, generosa, boa e honesta, sendo ateu. Eu estou tentando fazer aqui minha parte, tentando demonstrar aqui o dia inteiro, pelo meu modus vivendi, que é perfeitamente possível você ter uma vida que faça sentido, né, uma vida moral, sem descambar para, sei lá, barbárie, sem descambar, porque simplesmente essas questões de moralidade, essas questões de ética, elas são decisões que a natureza, né, começou a descobrir que valem mais a pena faz bastante tempo. Né? Não precisou de 10 mandamentos e não precisou ninguém inventar o inferno e não precisou ninguém inventar a maçã ou qualquer coisa dessas. Então, caso alguém se sinta em pânico, né, com a possibilidade de um dia perder a sua fé, vale só lembrar que o comportamento decente, o comportamento moral, independe da fé completamente. Tanto é que existem países, como diria Caetano Veloso naquela música maravilhosa, perto do mar, longe da cruz, né, países perfeitamente civis. Você pode ir para o Japão, se você quiser, você pode ir para a Índia, se você quiser, e ninguém está comendo criancinha ou estuprando mulher na rua. Né? Então não veja, desculpa, se fosse um pequeno parênteses, porque hoje de manhã eu estava bastante intrigado com uma questão que acho que agora eu só vou fazer aqui uma pequena digressão, né, que é a questão do bem, né, a questão de atrelar o bem absoluto, né, a uma determinada crença e, sobretudo, a uma certa figura dentro dessa crença. Eu nunca entendi muito bem, vocês me desculpem, é uma incapacidade minha, eu nunca entendi muito bem a Santíssima Trindade, porque se é um monoteísmo, por que tem 3, incluindo uma pomba? Então vamos abstrair a pomba, porque isso realmente, isso para mim é um desafio, mas vamos agora 2, você tem o pai e o filho. Por que você tem o pai e o filho? Os dois são diferentes. Bom, essa é uma questão que vem desde o começo do cristianismo. Você tem lá, aliás, se você ouvir a palavra ariana, é lógico, ariana tem o contexto nazista, que é completamente falacioso, é uma mentira, não existe o arianismo, mas existe uma seita religiosa
chamada arianismo, que é porque o cara que propunha chamava Arian, só por causa disso. Ele não era loiro, não tinha olho azul, não, nada disso. Né? Mas ele propunha, falou, olha, é o seguinte, tá legal, tá, tem Jesus? Tem, mas ele não é divino, tá? Divino é só um, porque como é que vai ter dois divinos? Como é que pai? Não dá, ele já existia antes, sim ou não? Então, se ele nasceu e se ele... Bom, em suma, essa é uma questão que está aberta faz muito tempo, né? No começo do cristianismo, botaram o arianismo de escanteio, né? Então agora se tem que aguentar essa história de três, mas a questão que eu acho que agora eu finalmente entendo é o seguinte, a gente olha em volta, o mundo não é necessariamente justo, não acontecem só coisas bonitinhas, acontecem coisas ruins. Né? Você podia pensar como muitas sociedades pensaram, ok, né? Na verdade o mundo é regido por divindades caprichosas, fazem o que elas bem entendem, né? Vão fazer aqui um sacrifício para ver se o cara fica mais bem-humorado, mas o cara é meio caprichoso e tal. Então essa divindade não era nem boa nem má, era simplesmente caprichosa. E aí o que acontece é que, veja, você aí bota uma divindade só. Ai, meu Deus do céu. Então, peraí, se tem uma divindade só, por que que a vida é tão cheia de coisas difíceis de entender? Aí, agora tem uma segunda. Ah, então é o seguinte, a segunda, o filho, esse é tudo de bom no universo. Né? Ele concentra, tudo que você imaginar de bom, você pendura no cara lá. Ah, que legal, agora toda vez que eu quiser pensar alguma coisa profundamente boa, é a fonte de todo o bem. Né? Mas aí você fala, bom, por que que o mundo continua... Né, complicado, continua injusto, né, porque tem Trump, tem Elon Musk, esses caras. Bom, veja que o pai é um pouco diferente. Né? Então, veja, eu acho que talvez o que tenha ajudado a sustentar essa narrativa é porque você consegue separar um pouco, né? Você coloca num certo polo. A gente está falando ontem da molécula da água, né, que é polar. Num certo polo você coloca o bem absoluto, mas aí, antes que você fale, mas espera, se tem um bem absoluto e se o cara é tão bom assim, por que que a vida é complicada? Né? Será que ele não é onipotente? Aí, mas tem um outro polo, que aí sim é onipotente, mas não necessariamente é tão legal quanto o outro cara. E aí você fica nesse ping-pong e aí você acaba... bom, desculpa, só uma pequena digressão. Eu estava tentando entender, porque para mim é muito... Eu admiro quem entende, fico feliz quem consegue, né, ter, sei lá, mais paz de espírito, mais tranquilidade com essa visão, mas para mim é muito complicado. Né? Mas agora acho que eu tive essa luz, é isso. Então, tudo que é legal, você projeta numa figura só, ótimo. Agora, o resto é complicado, a culpa não é dele. Assim, tá bom a coisa assim. Mas vamos voltar aqui para a questão filosófica, porque num certo momento da conversa do Christakis, não é? Ele acaba citando essa filósofa que eu não conhecia, eu tinha ouvido falar, que eu não sei se ela faleceu recentemente, chama Philippa Footz. Eu não sabia nada a respeito, tá bom? Era uma filósofa americana, eu não dei bola, eu não tenho uma formação tão boa assim e tal, mas ele citou uma colocação dela que me lembrou uma colocação do Nietzsche, que eu conheço um pouco melhor. Ele falou assim, olha, quando você pensar em termos de moral, o que é uma melhor sociedade, o que é uma melhor teoria, vamos pensar em plantas. Eu falei, puto, o Nietzsche falava uma coisa parecida, né? Eu já vou contar essa história do Nietzsche. Ele falou, vamos pensar em plantas. Uma planta tem raízes, tá bom? As raízes de uma planta são boas se elas vão ajudar essa planta a florescer. Né? Então, os fundamentos de uma sociedade são bons se eles ajudam essa planta, a planta da sociedade, a florescer. Simples assim. Sem nenhum julgamento maior. Né? Isso ajuda a florescer esses princípios, esquerda, direita, ou seja o que faz, eles, tanto faz, eles ajudam os humanos a florescerem no seu melhor potencial, sim ou não? Ou a gente está gerando monstros de novo, está gerando mais sofrimento. Isso me faz lembrar a história do Nietzsche, porque eu lembro de ter, e aí de novo, eu não sei se a citação é apócrifa, não sei, que a gente deveria se tratar como plantas. Veja, se você ganha um vaso, né, de uma planta que você não conhece, a primeira pergunta é, ela precisa de muita água, pouca água, muito sol, pouco sol, fica na sombra, como é que funciona? Né? E a nossa natureza individual de cada um de nós, a gente deveria se tratar assim. Né? Como que eu faço para florescer? Eu preciso de mais disso ou menos daquilo? Né? Eu aguento essa cultura tóxica, sim ou não? Eu preciso mudar de cidade, sim ou não? Eu preciso sair dessa empresa, sim ou não? Se você começa a se cuidar como você cuida da samambaia, da orquídea, da begônia,
né, muito provavelmente você vai ter uma vida um pouco mais feliz do que se pautar por seja o que for. Né? E aí uma outra coisa que ela coloca é, vamos pensar também num relógio. O que é um bom relógio? Um bom relógio é aquele que mostra a hora certa. Né? Então, isso é uma obviedade, uma tautologia, né? Uma coisa óbvia, não é? Mas a questão é, se tem uma série de pensamentos, narrativas, ideologias e crenças, cara, ela mostra a hora certa? Amanhã ela vai estar mostrando a hora certa? Não. E aí a gente volta para uma questão que é muito interessante, que acho que está emergindo no livro do Harari, o livro chamado Nexus, que é um livro sobre informação, que é a questão de autocorreção. Né? Quando você tem, as primeiras sociedades humanas começam a acumular um certo conhecimento, esse conhecimento é bom, né? Em algum momento esse conhecimento vai ser consolidado. Sei lá, alguém vai escrever um livro. Se o livro veio do céu em pedra, se alguém narrou, se foi o Espírito, tanto faz. Mas você consolida aquilo num livro. Legal, está aqui tudo que a gente sabe. Só que a hora que você... Bom, vamos imaginar que tivesse perfeitamente certo, o que nunca está. Mas vamos lá, perfeitamente certo. A hora que você congelou, o mundo continuou evoluindo, as coisas continuam mudando. Então, provavelmente aquilo que era certo já não funciona tão bem assim. Né? Mas o que acontece é que se isso foi sagrado, se isso passa a ser sagrado, né? Se isso não pode ser questionado, aí a coisa complica. Né? Porque, veja bem, ele até, acho que o Yuval Harari vai citar vários exemplos em que você tem algum tipo de verdade que não tem autocorreção, que ela não pode ser atualizada. Né? O meu Windows aqui fica atualizando o tempo inteiro. Não é nenhuma maravilha, mas eu sei que amanhã ele vai estar melhor. Não é? Mas se você não tem uma autocorreção, a coisa fica complexa. Então ele pega, por exemplo, sei lá, a Igreja Católica. Você tem o texto sagrado que é a Bíblia. Né? Então, de repente, a igreja faz coisas inomináveis. Uma cruzada, ou então catequiza os índios de uma maneira tosca, ou então tortura crianças no Canadá, crianças aborígenes. E aí, bom, o que você pode fazer? Bom, pera um instante só, isso foi notoriamente errado. Né? Será que a escritura... Não, a escritura não está errada, a culpa foi de um padre ou de outro, a igreja não está errada, o Papa nunca está errado. Essas são instituições que são impossíveis de autocorrigir. Você, no máximo, pega alguém de bode expiatório. A mesma coisa para o, sei lá, Marx. Né? O Marx falou, não, o que o Marx falou está certo, na verdade, aquela interpretação, aquilo, imagina, o social-democrata, na verdade, não é um comunista, que não é um trotskista, que não é um stalinista. E aí fica essa questão de textos sagrados que não se autocorrigem. Né? E você tem agora o que está acontecendo na América, de novo, uma questão bastante retrógrada de achar que você tem princípios, de novo, daquilo que eles acham que é e que, portanto, deveria ser, como, por exemplo, a questão do gênero, né? A questão da sexualidade. Os caras estão ignorando 300 anos de filosofia, estão ignorando o que Hume já disse, você não pode chegar a essa conclusão. Né? Quando a gente diz que alguma coisa deveria ser assim, muita calma nessa hora, você tem que justificar isso um pouco melhor. Né? Mas o que acontece é que, infelizmente, essa questão da autocorreção não é natural. Né, na sociedade. A gente gosta de coisas escritas em pedra, a gente gosta de coisas sagradas, a gente gosta de verdades absolutas. Não é? Então não é que vai sair uma segunda edição ampliada e editada do Alcorão, da Bíblia, da Torá, não vai sair, é sempre aquilo. Né? Agora, ciência, e aí é muito interessante porque o próprio Christakis fala isso, olha, eu sou cientista a vida inteira, né, descobri uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas num certo momento o nosso laboratório, não ele, né, porque ciência é um esforço coletivo, né, fez uma descoberta que ninguém sabia antes, era uma coisa completamente nova, que a gente tinha que reescrever o que a gente sabia. Isso me deu uma alegria, isso me deu um senso de propósito, de preenchimento, a minha curiosidade só aumentou quando eu descobri que havia mais coisas por descobrir, que é mais ou menos o que eu faço aqui no Radinho todo santo dia, né? Nossa, aquilo me encheu de uma energia incrível, porque a ciência se autocorrige. A ciência tem esses mecanismos que não são naturais, que inclusive são contrários até à própria natureza individual, porque todo cientista tem opinião, crença, fé, etc. e tal, mas acontece que esse jogo, que é um jogo, né, esse jogo de cena da ciência, em que um valida o negócio do outro, né, isso permite que a gente corrija e faça versões sempre melhores.
não é? Mas só que, infelizmente, isso não é natural, infelizmente, essas questões que estão escritas em pedra, infelizmente, essas conclusões que o Hume já apontou, olha, não é porque era assim que tem que ser assim, não é porque você observou isso na realidade, que, então, para você ter uma ideia, agora você tem, nos Estados Unidos, eles estão querendo que seja o ministro da Saúde um completo animal, né, que escreveu vários livros falaciosos sobre a ciência, dizendo que sobre vacinas, dizendo que ciências provocam autismo, e pior, dizendo que, veja, negros e brancos não têm que ser vacinados da mesma maneira, porque, veja, o sistema imunológico do negro é diferente, ele não precisa de tanta vacina assim, porque esse cara escreve livro e esse cara provavelmente vai distorcer a política de saúde pública, vai impactar a vida de pessoas, vai provocar mortes, vai provocar mais sofrimento, vai provocar mais dor, porque ele não leu Hume, porque ele não sabe que há 300 anos a gente sabe que não é porque tal coisa parece ser de tal maneira que ela deveria ser assim. Não existe um fatalismo, existe escolha, existem escolhas morais, e morais não são baseadas em mandamentos de algum livro que também é sagrado, né? Moralidade é uma invenção humana, não só humana, você tem entre animais também, você tem um tipo muito inicial de moralidade. Então, raríssimos e raríssimos. Obrigado pela paciência aqui, pelo fôlego. Essa foi uma gigantesca digressão, né? Só porque, na verdade, eu fiz uma pergunta pequenininha lá para o nosso amigo ChatGPT, só para, né, validar a minha memória, e eu vou compartilhar essa conversa com vocês, porque os exemplos que ele deu foram ótimos, né? Tá vendo quanta coisa que a gente não prestou atenção nos últimos 300 anos. A gente prestou atenção, obviamente, nos detalhes picantes da vida sexual dos imperadores. E agora deu no que deu. Raríssimos e raríssimos, muito obrigado pela atenção, cuidem-se, por favor, plantem as suas raízes onde vocês possam florescer. Um grande abraço e até amanhã.